Homem acusado de matar mulher e um casal de gêmeos tem novo advogado. Não aprovo homicídio de criança, não aprovo homicídio de ninguém, mas infelizmente se aconteceu, algum advogado tem que defender, né? 3 pessoas são presas acusadas de transportar armas e coletes à prova de balas. Quando os policiais depararam com este veículo, com placas de São Paulo e com vidros escuros, o que chamou a atenção dos policiais militares. Investidores de 12 países decidem visitar as lavouras brasileiras. Pesquisadores e agricultores dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e de outros 9 países estão no Brasil em busca de tecnologia. Invasão de caramujo africano assusta moradores de Uberaba. O Band Cidade desta sexta-feira está no ar. Boa noite. Matusalém Ferreira Júnior, o homem acusado de matar Isabela Gianvecchio e os filhos dela, já tem um defensor. O primeiro advogado contratado abandonou o caso logo após Matusalém se entregar à polícia e confirmar a morte dos bebês. Desde que assumiu esta semana a defesa de Matusalém Ferreira Júnior, o advogado criminalista Marcos Fernandes recebe mensagens de repúdio e é comparado ao acusado. As redes sociais vem sempre alguém, né, falando que como é que você tem coragem de defender uma ação dessa, é uma ação polêmica, é uma ação de quem defende isso é um monstro igual a ele, se iguala a ele, essas coisas, né? Então, mas isso a gente já sabia, já estava previsto, né, que fosse acontecer. Marcos já se encontrou por 3 vezes com um cliente na penitenciária de Uberaba. Matusalém é acusado de ser o mandante do triplo homicídio praticado no dia 12 deste mês. Isabela Gianvecchio e os bebês de 2 meses foram mortos a tiros e deixados à beira de estradas próximas à divisa de Minas Gerais com São Paulo. O acusado teria traído a jovem de 22 anos e os filhos com a promessa de reconhecimento da paternidade. De acordo com o advogado de defesa, Matusalém continua negando todas as acusações e responsabiliza Pedrão, a quem ele teria apenas dado uma carona. Marcos ainda não teve acesso ao processo, por isso não formulou a base da defesa, mas irá tentar inocentar o cliente. Não aprovo homicídio de criança, não aprovo homicídio de ninguém, mas infelizmente se aconteceu, algum advogado tem que defender, né? Sem defesa, se ele ficar, ele vai para a rua por excesso de prazo, porque ninguém pode ficar sem defesa, é constitucional. Então, estou fazendo só meu trabalho, tranquilo, né, sem ameaça nenhuma, sem medo de ameaça nenhuma de ninguém. O advogado diz que não vai pedir, por enquanto, o habeas corpus, mas vai tentar a transferência de Matusalém. A preocupação no momento é para ele sair da penitenciária de Uberaba. Ele não me pediu para ser solto por enquanto e não sei se é o momento de pedir esse tipo de coisa ainda, né? Isso eu vou saber te responder assim que eu tomar ciência dos autos também. Por enquanto eu não tenho um pensamento definido a respeito disso não. Matusalém Ferreira e Antônio Moreira Pires, de 37 anos, o Pedrão, estão presos por força de um mandado de prisão temporária, válido até o dia 18 deste mês. A data é o fim do prazo para que a Polícia Civil conclua o inquérito e só assim o Ministério Público possa oferecer a denúncia. De acordo com a delegada Carla Bueno, as investigações ficaram concentradas apenas em Uberaba e devem terminar com a chegada do resultado dos laudos periciais. Provavelmente na semana que vem os laudos já serão concluídos e encaminhados à delegacia para a gente concluir as investigações. Acredito que dentro desse prazo a gente já consiga concluir as investigações, porque as diligências já estão bem adiantadas, né? E daí então a gente encaminhará para a Justiça Pública com a representação pela conversão da prisão preventiva dos autores e o juiz competente irá decidir com relação à competência para processo e julgamento dos delitos. Diversas instituições se uniram hoje em Uberlândia em um ato público em repúdio ao atentado sofrido pelo promotor de justiça de Monte Carmelo. O evento contou com a presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O ataque ao promotor de justiça de Monte Carmelo, Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, reuniu cerca de 300 pessoas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Uberlândia. O ato em repúdio mostrou que é preciso mudar a estrutura para se combater o crime no país. Para as autoridades presentes, os tiros transcenderam o corpo de Marcos Vinícius e atingiram todo o poder público. Ele vai além do episódio que aconteceu em Monte Carmelo.
Ele é a defesa do Estado democrático do direito, a defesa do exercício da cidadania e da responsabilidade social. O apoio do OAB não é só contra o atentado a um cidadão, mas contra o atentado a todas as instituições de segurança. Bom, os fatos ocorrem e nos cabe continuar trabalhando, continuar cumprindo o nosso papel, a nossa missão. A última vez que um promotor de justiça sofreu um atentado foi há 13 anos. E sobre outras ameaças, as autoridades entendem que o poder público não deve se pronunciar para não comprometer a segurança dos envolvidos. Nós já monitoramos diversos casos, durante esses 13 anos e sempre com precisão. A autoridade mais esperada no ato de repúdio foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, cujo único motivo da vinda a Uberlândia foi o atentado contra Marcos Vinícius, com quem se encontrou antes do evento. Sobre a Operação Lava Jato, ele se recusou a falar e afirmou que vive assombrado e sofreu ameaças no mês de janeiro e está tomando os devidos cuidados com segurança. Eu vim avião da FAB. O senhor tem pela sua segurança? Olha, eu não sou uma pessoa assombrada, mas alguns fatos concretos têm me levado a adotar algumas regras de contenção. E esses riscos podem estar ligados à Lava Jato? Não sei, isso eu não posso dizer. Na realidade, esse aparato já existe na cidade. Na realidade, está aqui, presente no evento, mas ele já existe na cidade. E esse aparato está à disposição de quem precisar. Não há nenhum aparato a mais para esse caso, não. Agora, se houver necessidade de um reforço maior na segurança das autoridades constituídas, nós temos plenas condições de fazer. Uma abordagem de rotina terminou com a prisão de 3 pessoas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Elas foram flagradas transportando armas e coletes à prova de balas. Na noite desta quinta-feira, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Abadia, precisamente na rua Timbiras, quando os policiais depararam com este veículo com placas de São Paulo e com vidros escuros, o que chamou a atenção dos policiais militares. Logo depois, os policiais determinaram que o condutor parasse o veículo. Não parou, ele fugiu e após um cerco policial, logo após, o veículo foi abordado. Dentro do carro, os policiais abordaram Ednilson Cacildo Marçal Silva, 26 anos, e Luiz Henrique Rodovalho, 33 anos, além de uma jovem de 23 anos. A surpresa veio quando os policiais encontraram uma sacola e dentro dela 2 revólveres calibre 38, 3 pistolas, sendo 2 de calibre 9mm e outra de calibre 380. Carregadores, munições de variados calibre, um rádio de transmissão na frequência da polícia, dinheiro e 3 coletes à prova de balas. Os envolvidos não quiseram falar sobre a procedência das armas. Os 3 foram presos e encaminhados para o plantão da Regional de Polícia. Agora o agronegócio. Investidores de 12 países, entre eles agricultores e pesquisadores, decidiram visitar as lavouras brasileiras. Pesquisadores e agricultores dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e de outros 9 países estão no Brasil em busca de tecnologia. Um dos assuntos pesquisados é o controle biológico. As boas práticas de produção agrícola brasileira vêm atraindo olhares do mundo. Assim, a Copadef recebeu uma comitiva estrangeira que participou de uma palestra técnica sobre controle biológico que está sendo aplicado nas lavouras de soja. Depois da teoria, a comitiva que trouxe compradores da soja brasileira foi a campo conferir os experimentos da soja manejados com o controle biológico. Aqui, neste talhão, nós estamos fazendo um piloto de controles biológicos na soja. A ideia dessa viagem foi principalmente trazer o pessoal da Europa, que são mais no lado dos compradores da soja, para cá, para ver aqui, verificar com os próprios olhos como são as realidades do país e da produção aqui. O controle biológico é cada vez mais utilizado na agricultura. Redução de custos e maior produtividade são algumas das vantagens para quem utiliza práticas sustentáveis e técnicas alternativas de cultivo, reduzindo danos ambientais. Eu vou te ser sincero que não tem diferença essa área que foi conduzida com controle biológico em relação ao que a gente faz um controle normal nosso aqui da fazenda.
talvez com um custo até um pouquinho mais baixo em relação ao que é o controle da fazenda. Eu vejo que os produtores brasileiros estão realmente se desempenhando muito para atingir e melhorar a produção deles, melhorar as condições de produção deles, tem muito desempenho e isso deve ser valorizado. O Brasil exporta tecnologias e difunde conhecimentos através das feiras e dos bons resultados obtidos pelo agronegócio, posicionando o país e seus agricultores como exemplos de produção e sustentabilidade ambiental para o mundo. Mais de 100 animais foram comercializados em Uberlândia em mais um leilão realizado no Camaru. Produtores de toda a região puderam fazer bons negócios. A crise do petróleo pode ser um fator negativo nas exportações de carne bovina do Brasil para diversos países. Segundo a informação do leiloeiro João Calu, tivemos um 2014 positivo, mas o início deste ano, preços e produção já têm repercussão negativa. Nós tivemos uma pequena mudança no cenário. Nós tivemos, apesar do dólar favorecer, a alta do dólar favorece as exportações, torna nosso produto mais competitivo lá fora. Mas apesar disso, nós temos alguns problemas com os nossos compradores de carne. A Rússia, por exemplo, está afundada numa tremenda crise por causa do preço do petróleo. A Rússia, metade das exportações dela é petróleo. Então isso aí tem influenciado negativamente nas aquisições que ela tem feito para o Brasil. A Rússia é o nosso principal parceiro. Marcelo Ferreira, coordenador de leilão, fala da quantidade de produtores que estiveram no Camaru no domingo passado e raça do gado comercializado. No final, realiza convite para o próximo leilão. A expectativa é muito boa. Os animais em torno de 750 animais de muita qualidade. Hoje é o leilão gado de corte especial. Nós temos aí Nelore, que é o carro-chefe, meio sangue Sanepol Nelore, um gado chocado também, meio sangue Nelore, com vaca cruzada. Então a expectativa é muito boa, porque a qualidade dos animais está em primeiro lugar, né? Então a expectativa é boa. Nosso próximo leilão é leilão Nelore Cruzamento, dia 1º de março. Inscrições abertas pelo 3292-8810 ou 9968-9035. Quer fazer bons negócios, vem para o leilão Camaru. Uberlândia está entre as 10 cidades brasileiras mais procuradas para sediar eventos internacionais. Saiba por quê, logo depois do intervalo. A Superintendência Regional de Ensino, com sede em Uberaba, tem nova coordenadora. É a professora e ainda subsecretária de Educação, Marilda Ribeiro Rezende. Na última quarta-feira foi publicada a nomeação da subsecretária de Educação da cidade de Uberaba, Marilda Ribeiro, para o cargo de Superintendente Regional de Ensino. Falamos então com a Marilda Ribeiro. Marilda, você já está deixando a pasta aqui da Prefeitura de Uberaba? Olha, eu devo deixar a pasta num período ainda de 30 dias. Eu tenho a oportunidade de fazer essa escolha e tem todo um trâmite legal de papéis, né, e de inclusive exames que devo passar para retornar ao Estado como professora do Estado que sou. Assumindo a superintendência, o que você já pretende fazer? Então, primeiramente, lógico, nós deveremos fazer um grande diagnóstico para saber exatamente as demandas da Superintendência Regional de Ensino, demandas dos diretores escolares, o que é que está acontecendo em termos do corpo técnico da superintendência, para depois traçarmos diretrizes dessa gestão. Então eu acredito que o primeiro momento é esse, de conhecimento de como está hoje a superintendência regional, as escolas estaduais, para que possamos conjuntamente traçar diretrizes para a gestão, essa gestão que ora estou assumindo. Tá ok, Marilda, parabéns pela nomeação. Tá aí, portanto, Marilda Ribeiro, nomeada nova Superintendente Regional de Ensino aqui na cidade de Uberaba. Luiz Cláudio Faria, para a Band Triângulo. Foi empossado de forma oficial o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Uberlândia, Cícero Heraldo de Oliveira Novaes. Ele assume o cargo com o discurso de ser um bom negociador. O novo presidente da CDL, Cícero Heraldo de Oliveira Novaes, é engenheiro civil e atuou na Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia na gestão do então presidente Celso Vilela. Segundo o novo presidente, ele é um homem de negociação,
Mas essa negociação tem que ter ganho para os dois lados. O meu, particularmente, é um perfil de negociação, mas nós temos que ter uma negociação ganha-ganha. Se o poder público, evidentemente, precisa de ajuda, nós vamos estender as mãos. Agora, se houver uma dificuldade nesse tipo de relacionamento, é lógico que nós vamos nos posicionar como sociedade, né, produtiva e que precisa de ver as coisas entrar nos eixos, né, que o Brasil hoje está precisando muito disso. Depois de 8 anos à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Celso Vilela relata que contou com pessoas de compromisso e deixa um legado positivo. Bom, veja bem. Foram 8 anos de muito trabalho, com a diretoria muito compromissada, comprometida. E o legado que eu deixo é o seguinte: abraçar a causa do micro e pequeno lojista. Ele, muitas das vezes, ele se encontra órfão, porque diante de um emaranhado de leis, de um emaranhado de situações de exigências, ele se sente, às vezes, abandonado. A entidade, então, cumpre e eu deixo esse legado. Cumprir com o papel de abraçar as causas deles, seja de qualquer ordem social, econômica ou política, e trazer o melhor para que a empresa tenha continuidade, sustentabilidade e ela possa avançar, trazendo resultados econômicos para o município. Uberlândia é a 4ª maior cidade do interior do Brasil, perdendo para Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Por ano, mais de 1 milhão de turistas encontram no município uma infraestrutura completa para a realização de eventos, congressos, seminários e feiras. Uberlândia é uma das cidades do Brasil que mais tem se desenvolvido na área, sendo conhecida nacionalmente e até fora do país como polo do turismo de negócios e evento. Nós temos que levar em consideração que Uberlândia, pela estrutura que nós hoje oferecemos, temos um grande centro de convenções. A primeira maior cidade do interior de Minas em população e a segunda maior do estado, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. E entre as 17 cidades mineiras consideradas destinos turísticos no estado, é a 27ª na posição do ranking nacional das melhores para se investir no Brasil por diversos motivos. E para quem está há mais de 2 décadas no mercado, o futuro é promissor. Aqui no escritório a gente está com uma demanda muito alta, né? Nós estamos no estágio de desenvolver os nossos próprios projetos, mas tenho observado também que no mercado está havendo uma procura muito alta. Apesar dos eventos como Copa do Mundo e eleições, o mercado continuou aquecido e não sofreu crise em 2014. Aqui, a rede hoteleira movimenta mais de 17 milhões de reais ao ano. Nossa expectativa é otimista com relação a 2015. Nós estamos aí aguardando para ver se não vai ter nenhum desdobramento na economia, né, por conta de questões políticas, econômicas ou mesmo ligadas à questão de energia elétrica e água. Estrategicamente localizada na região central, é um importante polo nacional de negócios de turismo, onde os maiores centros econômicos do Brasil contam com o município como ponto de ligação. Por isso é tão atrativa para os eventos. O Convention Bureau, em poucas palavras, ele é uma fundação sem fins lucrativos e ela é voltada para a captação de eventos. Enquanto outras atividades comerciais crescem 5,4% ao ano, Uberlândia, com 2.000 empresas ativas na área de turismo, cresce 10%, gerando 10.500 empregos em bares, restaurantes e hotéis da cidade. Dentro das operações que nós administramos, que compõem hotelaria e eventos, nós não percebemos nenhuma queda. Ao contrário, a expectativa era no sentido que talvez em função do ano da Copa do Mundo, né, e de eleições, que tivesse alguma diminuição no ritmo de negócios na área de evento e hotelaria. Mas isso não aconteceu. Agora vamos para a previsão do tempo para este sábado na região. Em Vazante, o dia já amanhece coberto, pode chover a qualquer momento. Máxima 31, mínima 20 graus. Sol com muitas nuvens em Tiros. Previsão de chuva para a tarde e noite. Máxima 29, mínima 18. Em Ibiá também pode chover à tarde e à noite. O sábado já amanhece parcialmente coberto. Máxima 31 graus, mínima 20. Sol com muitas nuvens em Passos. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 31, mínima 21. O sábado em Uberlândia amanhece com céu parcialmente coberto. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 30, mínima 19. Os dados são do Instituto Climatempo. O período chuvoso traz alívio, mas também preocupação. É nesta época do ano que prolifera uma das pragas urbanas mais comuns. O caramujo gigante africano, por exemplo, gosta de calor e umidade. O molusco pode transmitir doenças graves.
Apesar de ser conhecido como caramujo, o nome correto é caracol, já que se trata de um molusco terrestre e não um de água doce. O caracol gigante africano, assim como o próprio nome já informa, foi trazido da África. Ele entrou ilegalmente no Brasil para ser consumido no lugar do escargot, o que não deu muito certo. Ele é considerado uma praga urbana porque ele foi introduzido no Brasil em 88. E o pessoal utilizou ele para iguaria gastronômica, só que o pessoal não gostou muito do sabor dele, que o mais utilizado era o Helix aspersa. Então, esse caramujo foi erroneamente jogado no meio ambiente, sendo que ele tem um alto índice de proliferação. Cada fêmea pode gerar até 300 ovos. A história que se sabe é que, sem conseguir vender o produto, os donos dos caracóis simplesmente os jogaram na natureza. Sem predador e com um alimento abundante para a espécie, foi fácil virar uma praga. E é quando o tempo está assim chuvoso que os animais surgem da terra. A impressão que se tem é a de que os caracóis surgem do nada. E é exatamente por isso, porque eles ficam escondidinhos. O problema é que eles conseguem cavar um buraco no solo e eles se escondem nessas épocas de frio. Então ele procura mais uma época de verão e a umidade bem alta e o clima bem quente para estar subindo a superfície e estar procurando as principais vegetações a qual ele gosta mais de estar se alimentando. O caracol gigante está hoje em 23 estados brasileiros. Pode pesar até 200 gramas e medir cerca de 10 centímetros de comprimento e 20 de altura. O risco de contaminação é grande, apesar de que em Uberaba não há nenhum registro. Mesmo assim, é bom se prevenir. O correto é o morador de manhã ele acordar, colocar uma sacola plástica na mão ou uma luva e observar se não tem nenhum furo. Porque o risco é entrar em contato com a mucosa, mas já orientando que nenhum deles estão infectados com a doença. Está colocando dentro de um balde, junto com hipoclorito de sódio, e a pessoa vai pegar uma madeira ou alguma coisa para estar quebrando as casquinhas, porque as cascas também, depois que o caramujo morre, pode servir de criador do mosquito Aedes aegypti, né, que é transmissor da dengue e também agora recentemente da chikungunya. Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer retoma as aulas de iniciação esportiva. Seu filho pode participar. Os detalhes em instantes aqui no Band Cidade. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, retomou as aulas de iniciação esportiva. Elas são oferecidas no Parque do Sabiá, poliesportivos e outros pontos estratégicos dos bairros. As aulas já voltaram nos 22 núcleos esportivos e 42 de ginástica da FUTEL. E as inscrições são feitas no próprio local de atividade. Saulo, o que é necessário para fazer a inscrição? Na verdade, a pessoa tem que procurar o núcleo esportivo, no qual ela mora mais próximo. Se for criança, tem que levar um responsável. E o adulto tem que levar a identidade, comprovante de endereço, o atestado médico. A criança, além desses documentos, tem que levar o atestado escolar e a certidão de nascimento e 2 fotos 3x4 para poder fazer a matrícula. Quais modalidades são oferecidas? Para criança nós ofertamos futebol, futsal, a natação, o judô, o karatê, o jiu-jitsu, o basquete, o handebol, o voleibol. Para o adulto, a natação, a hidroginástica e a ginástica. A ginástica localizada e aeróbica. Além também da criança, ressaltando que tem a ginástica olímpica também no campus da UF. É necessário fazer algum exame médico antes de fazer essas atividades? O ideal, sim, a pessoa passar por um check-up, através do seu médico, vir com o atestado em mão, indicando a atividade física para a pessoa que necessita aí de uma atividade física, no caso o adulto. A criança também é importante trazer o atestado médico, caso ela tenha algum tipo de doença, no qual o professor vai poder direcionar a sua atividade mais correta. Muito obrigado, Saulo. As inscrições são feitas das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas nos próprios núcleos dos bairros.
E para você que mora em Uberaba, segunda-feira é dia de festa por aí. A cidade comemora 195 anos de emancipação. E o Sindicato do Comércio Varejista informou que o comércio de rua estará fechado. Ainda de acordo com o sindicato, os estabelecimentos do gênero alimentício também não vão funcionar na segunda. Porém, o Shopping Uberaba funcionará das 2 da tarde às 8 da noite. O Hemocentro Regional do município também estará fechado, mas o atendimento volta ao normal na terça-feira. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira às 10 para as 7 da noite. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana.